Cara, por que que o brasileiro é tão invejoso e ressentido? Eu pensei bastante antes de fazer esse vídeo porque eu fiquei com medo, né, cara? Hoje aí a gente tem que tomar muito cuidado aqui na plataforma com o que a gente fala, né? Pra gente não tomar um strike, pra gente não ser julgado. Mas enfim, esse vídeo vai ser polêmico mesmo e eu tenho que compartilhar minhas opiniões com vocês e ser verdadeiro, cara. Falar o que eu penso. Eu tô falando isso por uma experiência que eu tive e também por uma coisa que eu observei aí, tentando vender as minhas coisas. Como eu tô indo embora do país, eu tô tentando vender as minhas paradas. Inclusive, essa TV aqui, ó, eu tô tentando vender ela e vou contar uma história sobre ela depois pra vocês. Bom, por que que eu acho? A primeira coisa que eu parei pra pensar e refletir é que eu acho que o brasileiro em si são dois principais fatores que fazem o brasileiro ser um povo invejoso e ressentido, cara. A cultura da inveja, né? A primeira é que, desde pequenininho, a gente é ensinado que o rico é o vilão e o pobre é o herói, é o bonzinho. Isso desde, por exemplo, nas novelas. Olha nas novelas, por exemplo. É sempre a ricaça ou o ricaço que é a pessoa ruim, que é a pessoa má, que tem a inveja do pobre, do coitado, que é uma pessoa boa e que é uma pessoa que tem empatia e pensa nos outros. A gente muitas vezes no colégio, na escola, que a gente é doutrinado muitas vezes, né? Em algumas escolas, não todas, a gente passa a acreditar, porque muitos professores ensinam isso pra gente, de que ter dinheiro é ruim. Como assim, Zé, ter dinheiro é ruim? Não, é que eles falam pra você que os bilionários, os ricos, que eles exploram as pessoas, que eles ganham dinheiro explorando os outros, e por si só eles são pessoas ruins. Então a gente passa a correlacionar a pessoa ruim, né, com a pessoa rica, que tem dinheiro. Então é por isso que no Brasil muita gente tem raiva, ódio de quem tem dinheiro. Ódio de quem tá se vestindo melhor, de quem tá com um carro bom. E você percebe isso, cara. Você percebe essas coisas. O segundo fator é a desigualdade social. A desigualdade social gera ódio e gera raiva. Por quê? Porque muitas pessoas que estão aí em uma situação de pobreza, de miséria, veem basicamente, às vezes, ali 3 ruas da sua casa, pessoas vivendo em mansões, pessoas com oportunidades muito melhores, pessoas com carros, casas, roupas muito melhores, e elas acham isso extremamente injusto. E isso cria esse ódio e essa violência no nosso país. Tanto que é só você parar para observar que a correlação entre um país desigual e um país violento, ela está diretamente relacionada. Por exemplo, a África do Sul é um país mais desigual que o Brasil e por si só mais violento. Por exemplo, Cuba é um país extremamente pobre, só que não é um país desigual. Os pais da minha namorada foram para Cuba ano passado, se eu não me engano, e eles ficaram abismados com a segurança lá. Não tem roubo. Ninguém rouba de ninguém. É claro, é todo mundo pobre, tá todo mundo igual, entendeu? A África, por exemplo, muitos países da África são extremamente seguros se comparado com o Brasil. O Sudeste Asiático, por exemplo, Tailândia, Laos, Vietnã, Sri Lanka, esses países são extremamente seguros, cara. E são países muito mais pobres que o Brasil. Então a pobreza e a violência, ela não está relacionada. A violência está relacionada com a desigualdade social. Olha para os Estados Unidos, por exemplo, que é um país desenvolvido, a nação mais rica do mundo em números absolutos, e é um país extremamente violento. Tem cidades aí que são muito violentas, com roubos, assassinatos e esse tipo de coisa. Então eu acho que são os dois fatores mais fortes, né, que fazem o brasileiro ser extremamente invejoso e ressentido, né, cara, e se juntar naquele grupinhos de fofocas, né, de ficar falando mal dos outros ou ficar falando que aquela pessoa é ruim, que aquela pessoa tem aquilo na vida porque ela tem sorte ou porque ela nasceu em berço de ouro, por exemplo. Claro, algumas pessoas são privilegiadas e isso dá para elas certas facilidades,
Mas você ser privilegiado ou não, não é sinônimo de sucesso. Pois se fosse dado R$ 1 milhão para cada pessoa do mundo, não seriam todas que iriam ser ricas ou milionárias. Muitas delas iriam perder o dinheiro ao longo do caminho. Tanto que aí no Brasil a gente tem diversas histórias de pessoas que ganharam a Mega Sena e hoje em dia são pobres. Pois isso dito, eu quero contar para vocês o porquê que eu tô fazendo esse vídeo. Porque eu tô um pouco estressado, cara. Eu participo de um grupo aqui no Facebook que se chama Brasileiros em Dublin, que é um grupo que é usado muito para vender coisas, né? Como classificados. E eu participo também de um grupo de espanhóis do mesmo nicho, né? De classificados. E um outro grupo também, só que em inglês. E, cara, é incrível a diferença entre esses grupos. É incrível, incrível. Primeiro que no grupo brasileiro, quando alguém posta uma coisa que é cara, né? E tem muitas coisas que são caras, as pessoas vão aí e reagem com risada. Seja qualquer coisa, cara. Se postar uma corrente de ouro, um carro bom, as pessoas riem. Porque elas têm inveja de não poder ter aquilo e logo elas vão ali no comentário e começam a diminuir o produto que você está vendendo ou diminuir você. E eu vou contar 2 histórias que eu vi isso, tá? No grupo de espanhóis, por exemplo, cara, eu já vi várias coisas caras acima do valor sendo vendidas e, cara, ninguém reage com haha, com risada, né? Ninguém comenta, ninguém faz nada, porque tá cada um cuidando da sua vida, cara. Claro, a Espanha é um país muito menos desigual que o Brasil, as oportunidades são muito iguais lá. E no grupo de língua, onde a língua inglesa é a principal, a mais falada aí também, ninguém fica rindo, ninguém fica, sabe, as pessoas têm mais o que fazer do que ficar se juntando para ficar rindo, né, dos outros. E essa forma de reagir, ela mostra para mim a inveja escancarada, né. E também o que eu vejo é que, por exemplo, no grupo de brasileiros é só postagem sobre fofoca, postagem sobre eu fui num restaurante brasileiro e o atendimento era uma merda, o atendimento isso, o atendimento deixou a desejar, que muitas vezes eu já identifiquei que parece que são os concorrentes fazendo isso ali dentro. E gente tentando sublocar casas também, né? Gente que aluga uma casa, porque quando você tem passaporte europeu é muito mais fácil para você. Deixa eu ver se tá no... Sim. Noise Reduction ativado. Muita gente aluga casa com um passaporte europeu, que é muito mais fácil você conseguir contrato com as imobiliárias, e sublocam, né? Por exemplo, eu tenho um apartamento aqui de um quarto e eu poderia botar 2 beliches aqui nessa sala e alugar essas vagas aqui para mais pessoas. Isso é comum, tá? Isso acontece bastante aqui. Então, eu vejo que, cara, como a gente, além de não se ajudar, a gente tenta ficar aplicando golpe um no outro. A gente tem raiva. A gente tem raiva do brasileiro que tem sucesso, a pessoa que tem mais que você, sabe? Que mais materialmente falando. E as pessoas se sentem incomodadas com isso e a única forma de atacar isso, de se sentir melhor, é denegrindo você, né? Ou o que você tem. E nos outros grupos as pessoas se ajudam, cara. É incrível essa diferença. E agora eu entendo uma frase que a minha irmã me disse antes de eu vir aqui pra Europa, que ela falou pra mim quando eu tava lá no Brasil ainda, há uns 7 anos atrás. Ela falou pra mim: ô Zé, toma cuidado com o brasileiro na Europa e não se envolve, tá? Não se envolve, não compra coisa deles, não aluga. Eu, oxe, mas por quê? E ela falou, cara, eles só tentam, brasileiro, a gente só tenta dar golpe um no outro, vai por mim. E eu cheguei aqui e eu entendi o porquê. E, inclusive, a inveja, ela tá muito próxima da gente, cara. Os seus amigos, por exemplo, eles não querem te ver feliz. Eles não querem te ver bem. Eles querem te ver bem, mas não melhor que eles. Querem te ver feliz, mas não mais feliz que eles. Inclusive, esse é um tema para um outro vídeo que eu vou fazer aí futuramente pro canal. Então, agora eu vou contar a minha experiência. Por exemplo, eu vi uma postagem nesse grupo faz poucos dias de uma moça vendendo uma mochila da The North Face, que é uma mochila cara, é uma mochila de uma marca muito boa, e ela colocou, pessoal, paguei 160 euros nessa mochila,
Porém, eu não posso usar porque me barraram aí no embarque do avião, porque a mochila não cabe embaixo do assento da aeronave, né? E as bagagens, as mochilas de mão, você tem que colocar, ela tem que caber embaixo do assento da aeronave. E ela falou, então por isso eu tô vendendo ela por 110 euros. E ela pagou 160, usou pouquíssimas vezes. Eu vi, cara, não me interessou, eu segui em frente. O problema é que a quantidade de comentário, cara, de gente rindo, primeiro que a postagem dela tinha mais reações de risada do que curtidas. Segundo, o primeiro comentário em destaque com mais curtidas era: ah, a passagem está incluída ou é só a mochila mesmo? E um monte de gente rindo, um monte de gente, sabe, debochando. Ou seja, cara, a inveja é tão grande, sabe, que as pessoas ficam com raiva da pessoa ter a condição de pagar aquele valor numa mochila, e eles ficam com a raiva de porque ela não tá doando a mochila, vendendo por um valor super baixo. Outro comentário de um cara, por exemplo, era: ah, essa mochila tá surrada, é mais fácil doar. Ou seja, diminuindo a mochila da moça, que claramente não estava surrada, era uma mochila nova, basicamente. E outro aí comentando: ah, que bosta de North Face, o que? Eu vou na Pennies, que é uma loja de departamento que tem aqui na Irlanda, muito barato. Ele falou: eu vou na Pennies e compro uma mochila igual por 10 euros. Ou seja, era um monte de gente que não estava interessado em comprar, né, o produto da moça, que não estava interessado em nada do que a moça estava oferecendo ali, mas eles tiravam tempos e minutos da vida deles para ir ali no post e escrever e gastar tempo fazendo nada de relevante para a vida deles nem para a vida da pessoa, muito pelo contrário, querendo denegrir e diminuir o que a moça estava fazendo. E eu fui vítima disso também, porque como eu falei, eu estava tentando vender a minha TV. A minha TV eu paguei 430 euros, faz mais ou menos 1 ano e meio, e eu anunciei ela ali por 350. E o que acontece? Quando eu abro ali a postagem e eu vou ver, o primeiro comentário era: mano, essa TV na net custa 350 euros. E eu já sabia por que o cara tinha falado isso. Porque realmente, quando você pesquisa o modelo da minha TV ali na internet, eu sei disso porque eu fiz quando eu fui comprar. Eu não sou burro. A maioria dessas pessoas é burra. E quando eu fui comprar minha TV, eu vi que na Amazon ela custava 357 euros. Porém, a Amazon fica no Reino Unido. O Reino Unido já não faz mais parte da União Europeia desde 2021 ou 2020, se eu não me engano. Então, o que acontece quando você compra um produto de outro país? Você é taxado. Você tem que pagar a taxa de importação. Aí no Brasil, por exemplo, agora tudo que vem da China, né, é taxado. Ou seja, as pessoas compram coisas aí no AliExpress, não tem mais aquela taxinha de 50 dólares. Tudo que você compra acima, nem acima, né? Tudo que você compra vai ser taxado em 60% ou até algumas vezes 100%. Então, essa TV que custa 357 euros na Amazon, ela custa 357 euros na Amazon, porém, quando você vai fazer o checkout aí, né, quando você vai faturar e você vai pagar, aparece lá, taxa de importação, 120 euros. Ou seja, o preço da TV sobe para 460, 470. E o cara, além dele, ele não estava interessado em comprar minha TV, ele não queria nada, ele só tinha inveja, porque ele não tem dinheiro, ele não podia ter uma TV igual essa, então ele se deu o trabalho de ir lá, pesquisar na internet, ver quanto que custava a TV, e ele só botou o modelo da TV no Google, viu ali 357, sendo que do lado, né, tem uma postagem de uma loja de departamento aqui que vendia a mesma TV por 420 ou 430, ele viu a mais barata, voltou lá e comentou, ou seja, ele gastou, sei lá, velho, 3 minutos da vida dele só para fazer esse tipo de comentário, cara. E um outro embaixo comentou assim: tem pessoal que usa muita droga. Sabe? Ou seja, eu fiquei pensando, cara, como que tem gente, velho, que é tão parasita, sabe? Me desculpa, esse vídeo tá sendo mais um desabafo mesmo, porque eu não consigo entender, cara. Quando eu vejo uma coisa que eu não tenho interesse, eu só sigo em frente. Eu não quero prejudicar ninguém, cara. Eu quero seguir meu próprio caminho. Se eu não posso ter, eu me coloco no meu lugar. Como diz um amigo meu,
eu sei meu lugar no mundo. Eu sei aonde eu devo estar. E eu não vou querer ser quem eu não sou, fazer o que eu não posso fazer. Ou seja, por exemplo, aí no meu bairro, quando você começa a andar com um carro melhor, com roupa melhor, eles começam a ficar especulando, né? Ah, esse aí tá fazendo alguma coisa de errado, ele deve estar, sei lá, tá traficando, tá roubando. Falam essas coisas aí justamente para diminuir o que você está conquistando, diminuir o que você tem, diminuir o que você está fazendo, porque essas pessoas estão na mediocridade, estão no fracasso e não conseguem se voltar para si mesmas e trabalhar consigo mesmas para se tornar pessoas melhores. Deixa aí nos comentários se você acha que a gente realmente é um povo invejoso, se a gente é um povo ressentido. E deixa aquele like se você concorda comigo. É nóis. Abraço.